Salve, salve, gente! Tudo certo? Espero que esteja todo mundo bem. Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro vídeo do canal Entendo o que você toca. O meu nome é Renato Puccini e esse canal vai ser dedicado a passar a palavra da teoria musical para todos aqueles que já tocam um pouquinho do seu instrumento, mas não sabem muito bem o que estão tocando. O intuito dos vídeos que eu vou passar aqui, do conteúdo que eu vou criar, é para que pessoas que não tocam ainda, ou de repente tocam um pouco, ou até quem sabe músicos mais experientes, que tenham o desejo de entender de fato o que eles estão fazendo nos seus instrumentos. E o seu instrumento pode ser qualquer instrumento. Desde a guitarra, o violão, um teclado, instrumentos de sopro, se você é cantor, cantora, se você toca bateria, não importa. Se você sente que você tem mais vontade de entender a parte teórica daquilo que você está tocando, então saber um pouquinho mais sobre escalas, sobre acordes, sobre tonalidade, sobre ritmos, sobre partitura, sobre cifra, enfim, todo esse universo é aqui que você vai encontrar os conteúdos que vão te ajudar aí nessa jornada em direção a um pouquinho mais de consciência daquilo que você está tocando, certo? Então, para começar o vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre uma espécie de mito que tem por aí, que a gente ouve muito, acho que não só na área da música, mas em várias áreas, que é justamente essa ideia de que a teoria musical, né, o aprendizado teórico, vai tirar a sua criatividade, né? E a gente ouve isso, putz, em várias áreas eu sinto, mas na música parece que ela tem um peso ainda maior, né? É muito comum você ouvir da boca de alguns músicos, geralmente músicos não tão experientes, músicos que não, de repente, têm isso apenas como um hobby e tudo mais, de que a pessoa não busca a teoria porque quando você começa a colocar muita teoria, a parte intuitiva, a parte da naturalidade, ela vai embora. Isso é bastante curioso, né? Porque quando a gente vai aplicar isso a outras áreas do conhecimento, a outras práticas, outros hobbies, a gente percebe o quão furado é esse argumento, né? Porque, veja bem, se a gente pensar, vamos ver na área da culinária. Então vamos supor que você vem de uma família onde as pessoas cozinham e você aprendeu ali vendo o seu pai, a sua mãe cozinhar, e você sabe algumas coisas, você sabe algumas receitas e tudo mais. E daí vamos supor que ao longo da sua vida você começa a entrar em contato com um pouco de teoria da gastronomia. Então você começa a aprender que o tempero X combina com o tempero Y e que para fazer aquela receita que você já fazia e que já saía legal, se você fizesse com uma técnica um pouquinho diferente, ou deixasse um tempo a mais no forno, ou se você colocasse o sal depois e não antes, sei lá, você ia ter um resultado melhor. E você começa a aplicar isso, né? Você começa a ver que essas coisas, pô, de fato funcionam, né? Pô, que legal isso. E daí você começa a usar essas técnicas para coisas que você já sabe também, e aquilo evidentemente que vai agregar, né? Não consigo imaginar um cenário em que você vai aprender uma coisa nova e aquilo por ser novo, por ser relativamente complicado, o que também é um mito da teoria musical, de que a teoria musical é tão complicada a ponto de ser ininteligível, sendo que não é nada disso. Eu acho que o maior problema, né, sem querer, só abrindo um parênteses aqui, né, acho que o maior problema é quando as pessoas estudam de uma maneira desorganizada, sem uma sequência, e daí ela se torna complicada, né? Mas voltando aqui ao nosso objeto principal, não consigo imaginar um cenário onde você aprender de onde as coisas vêm, por que elas têm o nome que elas têm, em que outros lugares que elas podem ser utilizadas. Isso vai te travar, isso vai te tirar a naturalidade, te tirar a intuição. Acredito que muito pelo contrário, né? Isso é justamente, acredito que uma das desculpas, né? Uma das dos subterfúgios que muitos alunos, muitas alunas que às vezes têm um certo receio de encarar a parte teórica, porque de fato tem um monte de letra, tem um monte de número, mas basicamente quando a gente fala de teoria musical, a gente está falando de operações matemáticas básicas. Se você sabe adicionar e subtrair, se você sabe tirar 2 de 4, você sabe somar 3 com 6, 1,5 com 2, tá feito. Você não precisa de mais nenhum raciocínio matemático muito avançado. Esse raciocínio matemático, lógico que ele é aplicado num lugar,
num território que para muitos é incomum, né? Que é o território das notas musicais, que a gente vai entrar a fundo. Mas eu posso te garantir que aprender teoria musical, assim como em qualquer outra área, quanto mais conhecimento você tem daquilo, mais é o seu prazer, inclusive, de realizar aquela atividade, porque você está fazendo aquilo com muito mais consciência, você está conseguindo articular muito melhor os elementos que você tem à sua mão. Pensa, por exemplo, quando você aprendeu a falar, né? Aprendeu a falar português, a língua aqui que a gente está se comunicando nesse vídeo. Você aprendeu de maneira intuitiva, né? Você, muito jovenzinho ainda, lá uma criancinha, você basicamente aprendeu a falar de tanto ouvir as pessoas falarem. E você cometeu vários erros, falou coisa errada, né? Fez seu pai e sua mãe darem risada, virou piadinha na família entre os adultos, tudo muito fofo, lógico, é uma criancinha, mas você aprendeu pelo erro e pelo acerto ali. Conforme você foi ficando mais velho, mais velha, que você começou a frequentar o colégio, começou a falar mais, você começou a aprender mais coisas. Você aprendeu que você estava pronunciando algumas palavras erradas. Você aprendeu, por exemplo, que mim não conjuga verbo. E você aprendeu, enfim, várias regrinhas que fizeram com que você cometesse menos erros na hora de falar, né? E você falasse de uma maneira mais correta. E também te deu liberdade para falar mais, se sentiu mais seguro para falar mais. Você soube entender melhor o que os outros estavam falando, porque você aprendeu um vocabulário novo. Enfim, um monte de coisa é, que você. Vários benefícios que você teve a partir do momento que você aprendeu um pouquinho mais de teoria. E para os músicos não é nem um pouco diferente, né? Então, vou pensar em dois exemplos aqui. Também é muito comum um dos argumentos para não se estudar teoria musical é falar, por exemplo, pô, mas você acha que fulano, e daí esse fulano geralmente é um músico consagrado, você acha que fulano sabia teoria musical? Você acha que ciclana sabia teoria musical? Veja, é verdade, muitos músicos consagrados, músicos brasileiros, músicos internacionais, principalmente de umas gerações mais antigas, eles não sabiam teoria musical, eles faziam tudo de maneira intuitiva. A maioria deles tinha um ouvido muito privilegiado, um ouvido harmônico muito bom. Mas eu posso te garantir que esses músicos muitas vezes não sabiam teoria musical, não porque eles eram militantes contra a teoria musical, ou que eles acreditavam que saber teoria musical era uma espécie de atraso entre os músicos. Muitos deles não tiveram acesso à teoria musical, né? Muitos deles não tiveram a oportunidade de fazer um conservatório, uma escola de música, enfim, aprender teoria com a internet, que hoje é uma coisa que a gente tem ao nosso alcance, né? Então, basicamente, eu posso te garantir também que esses músicos, se eles soubessem teoria musical, não teria sido isso que teria tirado a criatividade deles, né? Então, um exemplo que é bem comum também, né? É um exemplo do Chet Baker, né? Não sei se vocês conhecem, Chet Baker é um trompetista estadunidense, um grande improvisador de jazz, um grande compositor de jazz, cantor também. E ele, de fato, era um cara que não sabia nada de teoria musical. Não sabia as notas, não sabia, enfim, não sabia a fundamentação da teoria musical. E ele, como vocês podem ver em inúmeros, dezenas de discos lançados, ele era um cara com uma musicalidade fenomenal, né? Era um cara que improvisava como ninguém, cantava muito bem, composições lindas, enfim, interação com a banda, interação com outros músicos, tudo muito bom. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Também para a gente ficar nessa seara do jazz e dos improvisadores. Vamos pegar um cara como Coltrane, Joe Coltrane, né? Um cara que também agora é um saxofonista, um dos maiores nomes da improvisação do jazz, um cara que fez história, que marcou uma geração que de fato revolucionou a música, principalmente a música improvisada nos Estados Unidos. Ele sabia teoria musical. Ele sabia muito a teoria musical. Coltrane foi um cara que, inclusive, contribuiu não só no ramo da música tocada, mas também da música pensada, né? O Coltrane foi um cara que ele desbravou novos caminhos dentro da teoria musical, com algumas progressões de acordes típicas que ele criou e que ele desenvolveu e que ele levou a cabo, enfim. Foi um cara bastante importante. É, então, a teoria musical, ela só agrega. Ela só agrega. Eu desconheço de qualquer caso de algum músico que eu tenha tido contato
e que ele era um músico intuitivo, que teve a oportunidade de aprender teoria musical, foi atrás, aprendeu e piorou. Isso eu realmente não conheço. Então, acho que esse mito de que a teoria musical vai tirar a sua criatividade, vai tirar a sua intuição musical, isso realmente não desce muito para mim. Eu acho que isso está muito mais no campo do desconhecimento, talvez um pouco de preconceito com a teoria, com o estudo teórico. Uma desculpa também para não ir atrás de uma coisa que muitas vezes no começo é estranha, é difícil, parece não fazer muito sentido, mas que eu posso garantir que conforme você vai pegando alguns códigos dessa linguagem da teoria musical, o que é um acorde, o que é uma escala, o que são intervalos, como é que a gente estuda o ritmo, se sente a pulsação e as subdivisões, tudo isso, quando ela começa a ficar internalizada para você, você só tende a ter uma crescente no seu desenvolvimento musical como instrumentista, na sua diversão com o seu instrumento, a maneira como você interage com outros músicos. Enfim, tudo isso eu pretendo tratar em outros vídeos também. Mas por hora aqui fica uma reflexão a respeito desse mito que é que as pessoas não precisam de teoria musical, ou que, pior ainda, né, achar que a teoria musical é algum tipo de mal para o músico e que tira a criatividade e que tira a intuição. Pelo contrário, a maioria dos músicos que eu conheço e músicos que eu tenho a maior estima em termos de criatividade, em termos de composição, de improvisação, enfim, de expressão corporal, todos eles sabem pelo menos o básico da teoria musical. Sabem o que é uma escala, sabem o que é uma tonalidade, sabem identificar algumas sequências de acorde, tudo isso que a gente precisa para sedimentar, né? Sedimentar o caminho para que a nossa criatividade também floresça, né? Eu acho que a teoria musical ela tem tudo para ser um estímulo à criatividade e não uma coisa que vai dificultar ela de se desenvolver. Tá certo, gente? Esse foi o primeiro vídeo, uma primeira reflexão aí pra gente começar a conversar sobre esses assuntos. Enfim, deixa aqui nos comentários se você já teve alguma experiência com a teoria musical, se você já ouviu esse mito de que a teoria musical tira a criatividade. Enfim, vamos interagir aí, vamos trocar ideia. Também se inscreva aqui no canal no YouTube, siga a página no Instagram, que a gente vai estar trazendo, enfim, novidades a respeito desse mundo da teoria musical, principalmente para você que quer entender o que você está tocando, né? Tá lá com o violão em cima do colo, tá lá com o teclado, tá lá cantando, sabe tocar algumas músicas, gosta de tocar algumas músicas, mas não sabe o que você está tocando. Às vezes você faz de ouvido, às vezes você viu um vídeo no YouTube e está reproduzindo, mas você quer entender que acordes são aqueles, que escala é aquilo, e que tom que a gente tá, esse ritmo é assim, esse ritmo é assado. Vamos conversar sobre todas essas coisas ao longo aí dos próximos dias. Tá certo? Muito obrigado, fiquem na paz e até já.